Sabia que a Argentina ela pode legalizar a pejotização? Enquanto o Brasil ele vive um impasse entre o que é fraude e o que é liberdade de contratação, o governo Milei ele pretende legalizar a contratação de um profissional por meio de uma pessoa jurídica através do projeto de lei de modernização trabalhista. Mas qual é a diferença entre o Brasil e a Argentina sobre esse tema? É o que vamos entender agora. Olá, meu nome é Jaqueline, eu sou advogada no Brasil e em Portugal, eu tenho mais de 10 anos de experiência na área jurídica e nesse vídeo eu vou tratar sobre um tema muito importante, que é a pejotização, porque os processos sobre o assunto eles foram suspensos no ano passado pelo STF e estão pendentes de julgamento, para que seja fixado um entendimento único para todos esses processos. Inicialmente, gostaria de tratar sobre um tema importante que tem sido julgado pelos tribunais do trabalho, que é um princípio da primazia da realidade. Determina que vale o que acontece no dia a dia, muito mais do que está escrito no papel. Por exemplo, se você tem chefe, se você tem horário para cumprir, se você tem salário, você é considerado empregado. Mesmo que você tenha um contrato de pessoa jurídica. O Tribunal Superior do Trabalho tem se baseado nesse princípio para julgar esses processos de pejotização e declarar uma fraude no caso de contrato por meio de pessoa jurídica, mas que na verdade tem todos os elementos de uma relação de emprego. E o STF pretende pacificar o entendimento de que esse contrato de pessoa física não necessariamente se enquadrará como uma fraude se tiver todos esses elementos. Ainda a decisão não saiu, vamos esperar o que vai ser decidido pelo STF, mas esse parece ser o caminho. E a Argentina, ela deu um passo ainda mais largo do lado oposto, para legalizar efetivamente a pejotização. Bom, na Argentina, a reforma ela pretende inverter essa lógica da primazia da realidade, fazendo com que o papel valha mais do que o que acontece no dia a dia. Por exemplo, se você é contratado como pessoa jurídica e emite nota fiscal, a justiça já não pode mais reconhecer que você tem uma relação de emprego. A própria lei já determina essa impossibilidade. E, além disso, o que é mais grave ainda é que o projeto de lei da Argentina pretende criar trabalhadores independentes com colaboração. Ou seja, eu sou um trabalhador considerado independente, um autônomo, eu posso contratar mais 3 outros autônomos para prestar um serviço para mim, para esse projeto que eu estou executando para um terceiro. Então, é a pejotização da pejotização, né? A irregularidade em cima da regularidade que vai ser regularizada se isso for aprovado na Argentina. A questão no Brasil, o STF tem entendido de uma forma e o TST de outra. O TST, ele continua condenando as empresas que usam as pessoas jurídicas para mascarar a relação de emprego. E o STF tem derrubado essas decisões, entendendo que existe uma liberdade de contratação e que o empresário ele pode contratar da forma como ele entende, seja como empregado ou como pessoa jurídica ou autônomo. Eu trouxe aqui, nesse vídeo, um exemplo de uma decisão que foi tomada pelo STF em 2023 sobre o entendimento que, por mais que o prestador de serviço esteja executando a atividade fim da empresa e que aparentemente tenha todos os elementos de uma relação de emprego, né? A pessoa tem que executar, a pessoalidade é a pessoa mesmo que tem que executar, não é um terceiro. Subordinação, ela tem que cumprir ordens de um chefe, diretas ou indiretas, né? Pode ser de um chefe ou pode ser de uma outra pessoa, um intermediário. Não eventualidade, ela tá lá todo dia, ela tem horário para cumprir e onerosidade, ela recebe salário, um salário fixo todo mês. Então, esses são os elementos de um vínculo empregatício. Mesmo que esses elementos estejam presentes e se execute atividade fim, que é, por exemplo, um médico contratado num hospital, é atividade fim de um hospital, não é uma atividade de limpeza, por exemplo, que é uma atividade meio. Atividade fim é a atividade principal daquele estabelecimento. Então, um médico contratado para uma atividade fim, tendo todos os elementos, ele pode não ser considerado um empregado. Por quê? O que o STF entende? Que não existe essa condição de vulnerabilidade entre o contratante e o contratado, que justifique essa ação estatal de entender como uma relação de emprego. O STF ele defende que existem outras formas de organização de trabalho além do emprego convencional.
e que só seria possível reconhecer o vínculo se ficasse demonstrado não apenas a presença dos elementos empregatícios, que eu já falei, subordinação, pessoalidade, subordinação, não eventualidade e onerosidade, mas uma fraude manifesta, como, por exemplo, um objetivo de burlar os direitos e a existência de um vício de consentimento, uma coação na assinatura daquele contrato, ou uma condição de vulnerabilidade específica que tenha forçado o profissional a assinar aquele contrato naqueles termos. Além disso, né, entende-se que esse entendimento ele não pode ser aplicado de forma indiscriminada a qualquer trabalhador, obviamente. Porém, ainda não se criou uma regra específica para separação entre trabalhadores hipersuficientes, né, que são os empregados com os trabalhadores com alta especialização e remuneração, ou hipovulneráveis, que têm baixa qualificação e baixa remuneração. Então, as decisões do STF têm sido amplas. E é justamente com o intuito de pacificar esse tema que o STF fixou a repercussão geral do tema 1389, pendente ainda de julgamento. Bom, e a questão dos aplicativos, que é uma questão muito importante, porque já vimos muitas discussões sobre isso, greves dos motociclistas, do iFood, por exemplo, ou então reivindicações dos motoristas de Uber. Primeiro, no projeto de lei da Argentina, já vai ser pacificado esse entendimento. A lei já vai determinar que eles são trabalhadores independentes e ponto final. Não vai poder mais se discutir isso na justiça, se há ou não um vínculo de emprego. No Brasil já houve a tentativa de trazer um meio termo. Tá? Existe um projeto de lei complementar que está em trâmite ainda, é o projeto de lei complementar número 12 de 2024, apresentado pelo governo Lula, que pretende criar uma terceira categoria. Então, trazer os motoristas do aplicativo, eles continuam sendo autônomos, porém eles vão ter mais direitos, como um piso por hora e uma maior proteção social sem que seja considerado vínculo seletista. Mas a maior diferença entre os dois países, ela está no bolso. No Brasil, se uma empresa ela perde um processo de pejotização que reconhece um vínculo empregatício, ela vai ter um passivo enorme. Ela paga o retroativo, 5 anos de fundo de garantia, 13º, de férias, do todo reconhecimento do vínculo. E não só isso, ela vai ter que pagar não só o que for reconhecido na reclamatória trabalhista, como ela está sujeita ao auto de infração do Ministério Público do Trabalho. Então, ela vai responder tanto no processo trabalhista como administrativamente, porque vai ser reconhecida a fraude. Agora, na Argentina, essa reforma, ela pretende gerar uma anistia para as empresas que forem reconhecidas como fraudulentas nesses contratos. Ou seja, a empresa que decide registrar esses autônomos ou essas pessoas que foram contratadas através de pessoas jurídicas, se ela fizer isso, se ela registrar, ela vai ter impostos reduzidos, ela pode pagar muito menos do que deveria. É um incentivo para zerar um passivo sem punição, podemos dizer assim. Então, em resumo, o que acontece? A Argentina ela escolheu a segurança jurídica das empresas, a blindagem dos contratos formais, enquanto no Brasil se busca um equilíbrio entre a proteção do trabalhador e a liberdade econômica. Mas hoje a gente está nesse limbo do que será decidido pelo STF. O que você acha sobre tudo isso? Sobre a pejotização? Você acha que o modelo argentino é o futuro ou o fim de direitos? Comenta aqui embaixo, quero saber a tua opinião. E curta, compartilha esse vídeo. Deixa o seu like e se inscreva para não perder os próximos vídeos. E para ler o artigo completo sobre esse assunto, acessa meu site www.jaquelinemarquesadvogada.com. Lá você vai encontrar muito mais conteúdo sobre direito do trabalho, direito do consumidor, direito administrativo, direito migratório. Acessa lá e muito obrigada por ficar até o final e até a próxima.